Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de qualidade, gestão da qualidade. Na aula passada, eu passei para vocês, no final da apresentação, um exercício para vocês trabalharem os elementos da qualidade que nós vimos em aula. Então, eu gostaria de relembrar vocês, façam esse exercício, ele é interessante para vocês exercitarem o que nós vimos sobre os elementos da qualidade, sobre os princípios da qualidade. Então, é um exercício tranquilo, no qual você vai explanar sua opinião sobre o que representa para você a qualidade de uma edificação, tá? Não esquece de fazer, é bem interessante você exercitar isso daí, tá? Bom, vamos dar continuidade então. As imagens abaixo, elas representam alguns serviços comuns na nossa área, na área da construção civil. Então, nós temos aí na primeira imagem do lado esquerdo, a execução de uma alvenaria. E nós podemos observar do lado direito o que pode acontecer caso esse serviço seja executado de forma não controlada. Na segunda imagem do lado esquerdo, nós temos assentamento de revestimento cerâmico, onde o profissional ele utiliza vários recursos auxiliares na execução desse serviço. E do lado direito, nós podemos observar o que pode, uma das coisas que podem acontecer caso esse serviço não tenha sido executado de forma controlada. Da mesma forma, a execução dessa cobertura, que é a terceira imagem do lado esquerdo. E do lado direito, a terceira imagem, o que pode acontecer caso esse serviço não seja executado de forma controlada. Aí vocês me perguntam, professora Valerie, o que é executar serviço de forma controlada? Executar serviço de forma controlada é você pensar nesse serviço não só durante a execução, durante o acompanhamento do serviço. É você pensar nesse serviço desde quando você está fazendo planejamento para a compra do seu material, desde quando você está desenhando, fazendo análise do projeto para saber qual material você vai aplicar, qual fornecedor você vai buscar para fornecer aquele material para você. Qual que é a forma de controle? Quais as especificações que você vai precisar para que a sua alvenaria, para que o seu serviço de execução de piso e para o seu serviço de execução de estrutura de cobertura em telha cerâmica, quais são as especificações desse material? O que precisa você especificar na hora da compra para que esse material seja entregue dentro dessas especificações? Depois, o que você precisa saber de orientação normativa e também não normativa, como normas e procedimentos dentro do local onde você trabalha ou da obra que você está executando? O que você precisa de orientação para receber esse material e armazená-lo? Onde que esse material pode ficar? Ele pode ficar em local aberto? Ele pode ficar diretamente armazenado no solo, ou ele precisa ter um estoque no local coberto, ter um armazenamento em um local coberto, sobre um estrado de madeira ou sobre uma calçada de concreto. Tudo isso todas essas são questões que você precisa entender e saber que vão ser reflexo lá no futuro, no pós-obra. Vai ser refletido no futuro, depois que o cliente estiver utilizando, caso você não utilizar de forma correta todo esse material durante a sua execução. Então, a preocupação com o controle, ou seja, o que é, professor, esse controle de serviço, é você saber todas as especificações que você precisa informar, por exemplo, para comprar um tijolo, todas as especificações técnicas e não técnicas, mas que são necessárias, sistêmicas, dentro de uma empresa que você trabalha, ou da obra que você está executando, para receber e armazenar esse tijolo de forma correta. Como você vai executar esse serviço?
de forma técnica, utilizando normas, utilizando procedimentos. A pessoa que vai executar, ou a equipe que vai executar esse serviço de alvenaria, precisa ter treinamento, precisa saber quais são as técnicas que ele precisa usar e os processos que eles precisam utilizar para que tenha uma boa qualidade, para que siga as instruções de projeto, para que esteja dentro do prumo pré-determinado, no esquadro. Então, esse controle não pode ser somente na execução, ele tem que ser um controle prévio, desde o planejamento até a execução e pós-obra, para que não haja colapso ou não haja outras patologias que às vezes são menos danosas, porém também podem causar prejuízo. Atualmente, mesmo com toda a tecnologia que a gente vê no mercado, com o avanço dos métodos construtivos, mesmo assim, nós ainda podemos encontrar muitas obras e edificações com falhas e patologias resultantes da falta de qualidade. Quando a gente fala falta de qualidade, a gente não pode pensar só, um acabamento mal feito, uma janela mal instalada, um piso mal assentado, uma parede fora do esquadro, fora do prumo. Quando a gente fala de qualidade, a gente fala também de qualidade na execução do projeto, qualidade nos cálculos de projeto, qualidade durante a execução, durante o treinamento, e também qualidade na seleção dos fornecedores e prestadores de serviços na sua obra. A qualidade não é apenas a falta de qualidade não é apenas uma parede que está mal executada na sua obra, ou então esse piso fora do nível. Ela está ligada a todos os problemas de uma edificação. Seja esse problema durante o planejamento, ou durante a execução, ou pós-ocupação. A falta de qualidade em qualquer fase de uma edificação, ela pode levar a problemas estruturais e até ao colapso, envolvendo inclusive perda de vidas. Então, é uma questão muito importante dentro do nosso segmento. Você saber quais são os princípios da qualidade de uma edificação, da execução de uma obra. Diante de toda essa questão, diante de toda a importância do controle desses serviços, controle dos processos e também controle no fornecimento de obras, foram criados os sistemas de gestão da qualidade voltados para a construção civil. No caso que a gente vai estudar, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. Nós vamos ver um pouquinho como surgiu o PBQPH, de onde ele veio, como foi criado, como foi idealizado, como ele é aplicado às empresas. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho dos sistemas de gestão da qualidade. A gente já viu na aula passada que depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, ocorre uma grande difusão desse controle estatístico do processo, utilizando técnicas de amostragem, ou seja, o início e a preocupação em detectar os defeitos e também as suas causas, ou seja, a causa dos problemas, e trabalhar na prevenção, ou seja, para que esses mesmos defeitos não ocorram em próximos serviços, ou seja, prevenir a partir de defeitos detectados e as causas desses defeitos. Depois da guerra, houve, como nós dissemos também, a reconstrução das cidades, o grande déficit de produtos também fez com que fosse dada ênfase aos prazos, prazo de entrega, prazo de execução, trabalhar com mais cautela toda a produção. Mas aí, quando chegou lá em 1946, foi dado um passo muito importante, ou seja, foi criada a ISO, um importante instrumento, né, de padronização, uma série normativa da ISO 9000, que ofereceram um roteiro de como fazer em termos da qualidade de uma empresa para a execução dos seus processos.
A ISO, que é a International Organization for Standardization, que é uma norma de padronização internacional, ela descreve os fundamentos de sistemas de gestão da qualidade e também estabelece a terminologia para esses sistemas. Define aí uma abordagem fundamentada em modelo de processos baseado em princípios de gestão da qualidade que a gente já viu um pouquinho. Para quê? Com a finalidade e a função de atingir a excelência e, logicamente, a satisfação dos clientes. Ela serve como base de orientação a toda a série de normas. Como ela é uma norma internacional de padronização, ela descreve ali o que deve ser feito para que uma empresa possa alcançar, atingir essa excelência e também a satisfação do cliente, através dessa gestão de todos os processos da empresa. Por exemplo, a gente tem aqui falando, nossa, professora, a série ISO 9000, mas o que essa norma fala? Como que ela padroniza? Então, foi criada, né, essa norma, como eu disse, com a intenção de padronizar internacionalmente processos, e qualquer empresa pode fazer a implantação de uma ISO. Por exemplo, uma construtora, pode ser também um órgão público, uma escola pode implantar a ISO, porque ela é uma norma internacional e ela é genérica para qualquer tipo de processo. Então, tem lá a série dela que fala sobre os conceitos, né, e definições, que é 9000/2005, que é o Sistema de Gestão da Qualidade e os Requisitos. Tem também a avaliação dos sistemas de qualidade, os requisitos, e as diretrizes para a implantação de um sistema de qualidade, que é ISO 9004/2000. Sistema de Gestão da Qualidade, guia para melhoria e desempenho. Então, a série foi criada com o intuito de padronizar internacionalmente as empresas, seja ela de qual ramo. Aqui um outro esquema, nós temos aqui, ó, a ISO 9000, que são os sistemas de gestão, que são os fundamentos e vocabulário. A ISO 9001, que tem os sistemas de gestão também, e os requisitos. Esta é certificável, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. A ISO 9004, que tem as diretrizes para melhoria de desempenho, e a 19011, que tem as diretrizes para auditoria. Professora, o que é ser certificado? Significa o quê? Que a empresa que faz a implantação, a adequação dos seus processos, de acordo com o que a ISO 9001 pede e recomenda, ela pode solicitar uma auditoria de certificação e receber um certificado, como a gente vê em várias propagandas, material publicitário. A empresa tal possui ISO 9001, a construtora tal possui ISO 9001, tal fabricante de veículos possui ISO 9001 e outras certificações. Então, significa o quê? Que essa empresa que apresenta em seu material publicitário essa certificação, significa que essa empresa passou por um processo, um período em que ela treinou seus funcionários de acordo com essa norma, ela capacitou sua equipe toda de acordo com essa norma, ela desenvolveu procedimentos, ela desenvolveu manuais, tudo dela é padronizado. Por exemplo, uma construtora que tem essa certificação ISO 9001 e apresenta esse certificado, ela implementou essa norma, ela seguiu essa norma como? Primeiro, ela reuniu todos os seus processos, analisou os seus processos e aí padronizou tudo de uma forma com que todos os seus processos, pelo menos os principais processos, como, por exemplo, execução de uma alvenaria, que é o que a gente estava falando na apresentação anterior, execução de uma alvenaria, todas as pessoas que entrarem nessa empresa vão ter um curso ou um treinamento falando exatamente como é a execução da alvenaria nessa construtora. Você não pode executar de forma diferente. Ou seja, ela começa a padronizar seus pequenos processos dentro da empresa para que
todos os processos sejam analisados e sejam revisados, sejam melhorados, para que ela possa pedir uma certificação. A partir do momento que ela controla os seus serviços de forma padronizada, ou seja, compra material de forma padronizada, recebe material de forma padronizada, executa o serviço de forma padronizada, depois entrega o serviço de forma padronizada e registra tudo isso, ela pode solicitar, além de outros processos, né, juntos com esse que eu citei, ela pode solicitar uma certificação. Então, ela recebe uma auditoria e essa equipe, essa empresa de auditores, ou seja, um organismo credenciado de certificação, vai até a construtora e vai fazer uma análise com base na norma do que foi implantado, para que essa empresa receba ou não a certificação. A ISO também é utilizado pela alta direção para conduzir essa organização, essa construtora, essa empresa à melhoria do seu desempenho. Por quê? A direção, ela começa a analisar suas decisões, a tomar decisões com base em fatos, com base nos resultados que vêm sendo gerados durante o controle. Então, por exemplo, se eu estou lá na construtora com a equipe de alvenaria, tem um procedimento de execução de alvenaria, um procedimento de treinamento para os meus funcionários que vão executar a alvenaria, um procedimento de como comprar o tijolo correto para a execução da minha alvenaria. Eu estou executando um controle, eu estou propondo um controle para a execução desse meu serviço de alvenaria. Só que também, durante esse processo, eu preciso avaliar se o que está acontecendo está de acordo com o procedimento. Ou seja, eu vou criar registros para saber se a minha equipe está utilizando o material correto, se a minha equipe está armazenando conforme foi especificado no procedimento de armazenamento, se a minha equipe está seguindo as especificações de compra, comprando de empresa, o bloco, o tijolo de empresa certificada ou não, de empresa que tem treinamento de funcionários ou não. Então, a partir desses registros que vão me mostrar se a minha equipe está agindo de acordo com o que foi inscrito nos procedimentos, eu vou poder tomar ação, tomar decisão. Porque se não está acontecendo conforme eu planejei nos procedimentos, eu preciso tomar ações para melhoria do meu desempenho. E um princípio da norma é que exista melhoria contínua. Eu preciso sempre estar analisando a minha implantação, a minha implementação da norma, ou seja, execução da norma. Eu preciso estar como alta direção, conduzindo isso através dessa análise com base nos resultados. Resultados durante a execução e resultados pós-entrega, para saber como eu vou poder implantar a melhoria do meu desempenho com base nesses resultados. Então, analisar ali o foco no cliente, poxa, peraí, eu estou atendendo a satisfação do cliente? Eu estou atendendo as expectativas do cliente? Peraí, eu entreguei 30 apartamentos, tá? Um edifício, vamos dar um exemplo aqui. Eu entreguei um edifício de 30 apartamentos. Como que eu sei se eu estou tendo foco no cliente? Se eu estou preocupado como construtor, como construtora, no foco do cliente? Bom, eu tenho que fazer uma pesquisa de satisfação. Uma pesquisa de satisfação com relação ao apartamento entregue, à unidade entregue. E uma pesquisa de satisfação também pós-entrega. Depois que o cliente está lá, depois de 6 meses, ele está satisfeito com o imóvel, com a edificação que eu entreguei? Sim ou não? A partir desses resultados, da satisfação, do meu foco no cliente, eu tenho já um princípio da liderança. A liderança precisa tomar decisões com base no que ela tem de resultados. A partir da tomada de decisões da liderança,
eu preciso ter o envolvimento, engajamento de pessoas. O que significa isso? Toda a minha equipe, seja ela equipe de produção, seja ela equipe administrativa, precisa estar envolvida com esses resultados. Como que você trabalha numa construtora e você não sabe se o cliente, o índice de satisfação do cliente com relação à obra que vocês entregaram de 30 apartamentos? Qual que foi o índice? Não existe isso dentro de um sistema de gestão. Você ter uma equipe que não sabe o índice de satisfação do produto ou da obra, da unidade que vocês entregaram. Então, o que é esse envolvimento das pessoas? É fazer reuniões para apresentação dos resultados, é focar no treinamento de quem não está executando de acordo com o que você descreveu nos procedimentos, com o que a empresa estipulou nos procedimentos. É você lutar pela capacitação das pessoas, para que essas pessoas possam se capacitar mais ainda, oferecendo treinamento, oferecendo subsídio para que eles possam viajar, fazer curso, ou trazer gente para fazer curso dentro da empresa. Sempre apresentar os resultados, como que a nossa empresa está, talvez não financeiramente para quem não tem interesse financeiro, a não ser para a equipe administrativa ali da alta direção, mas a equipe de obra precisa saber, sim, porque aí entra a motivação. Vocês imaginaram o quanto é importante para um assentador de piso saber que o índice de satisfação com o processo de assentamento de piso ou com a instalação do piso dentro das 30 unidades foi, por exemplo, de 90%? Ele fica motivado, ele se sente importante, ele se sente parte da empresa. Por isso, o envolvimento das pessoas é extremamente importante dentro de um sistema de gestão da qualidade. Aí entra a melhoria contínua. Como implantar uma norma de padronização de processos internacional? Como ter foco no cliente? Aplicar a alta direção aí na liderança, fazer o envolvimento das pessoas se você não preocupa em melhorar continuamente. O que é essa melhoria contínua? É você sempre tomar ações para melhorar os seus processos, seja ele processo sistêmico, administrativo, ou seja ele processo sistêmico operacional. O que é isso, professora? Por exemplo, um processo administrativo, um procedimento administrativo. Você cria um procedimento de como contratar pessoas. Você escreve lá no procedimento quais são os requisitos mínimos para ser um técnico em edificações ou um tecnólogo dentro da construtora tal. Precisa ser formado, precisa ter treinamento em AutoCAD ou treinamento em Revit, precisa ter feito curso de patologia de construção, ou curso de qualidade, auditor da qualidade, curso da norma. Você fazendo isso, você está restringindo para que entre na sua construtora somente pessoas que tenham um mínimo de capacitação técnica. Agora, você promover treinamento para quem já está na sua construtora, junto com você antes da implantação, é um sinal que você está melhorando continuamente. Você promover treinamentos para a sua equipe administrativa, para a sua equipe de obra, é um sinal de que você está melhorando continuamente. Outro sinal, outro exemplo, você faz um projeto. Esse projeto, esse ano, dessa primeira residência que você fez, você se preocupa em fazer procedimentos só para a execução da obra. Na próxima obra, você analisa que seu cliente, lá quando ele recebeu a casa, ele falou, eu gostaria que tivesse alguma preocupação com o meio ambiente. Próxima obra que você vai ter, você vai deixar uma área permeável maior, você vai fazer um processo de gerenciamento de resíduos, talvez um reaproveitamento do resíduo dessa obra, você já melhora. E assim sucessivamente, cada obra, cada empreendimento e cada processo, você vai tomando ações de melhoria um após o outro, com base no que você viu que ou não deu certo, ou que poderia ter melhorado, ou algum risco que você estava correndo, você melhora continuamente.
E também abordagem de processo, ou seja, identificar, gerenciar esses processos que são e ver que eles são interrelacionados e as suas interações. Ver a empresa como um sistema de gestão da qualidade é você entender que todos os processos têm uma entrada e uma saída. E essa entrada, com certeza, vai ser a saída de um processo anterior, e a saída desse processo vai ser a entrada de um processo subsequente. Ou seja, por exemplo, a execução da alvenaria. Qual é a entrada da execução da alvenaria? O projeto de locação de alvenaria. Qual é a saída do processo de alvenaria? A alvenaria pronta. Só que a alvenaria pronta vai ser a entrada do processo de procedimento de reboco. Então, um processo depende do outro. Essa é a forma de nós vermos a empresa com um sistema de gestão da qualidade. A gente entender que todos os processos estão ligados, estão relacionados e eles interagem. Aqui eu tenho um exemplo de um sistema de gestão da qualidade, né, uma melhoria, né, contínua do sistema de gestão da qualidade que eu gostaria de apresentar para vocês. Então, é um esquema que a gente vê aqui, ó. Partes interessadas, ou seja, o cliente, o mercado, a sociedade, é uma parte interessada dentro de uma construtora. Vamos imaginar que isso tudo aqui seja, né, uma empresa construtora e você faz parte dela. Então, as partes interessadas, que são os clientes, a sociedade, né, no caso, o mercado, se for, por exemplo, uma empresa de construção de órgão público, né, o governo. Então, ela entra aqui, essas partes interessadas, ela entra com os requisitos. Quais são esses requisitos? A gente já vai ver daqui a pouco. Então, existe uma entrada com os requisitos. Para a realização do produto, ela passa por esse sistema de gestão, que é medição, análise e melhoria, responsabilidade da direção e gestão de recursos. Para que essa realização do produto possa sair com a satisfação das partes interessadas. O resultado dessa satisfação vai influenciar e refletir na sua medição de análise e melhoria. Vamos ver um pouquinho? Então, aqui, ó, os requisitos. Os requisitos, né, das partes interessadas, eles podem ser especificados e também não especificados pelo cliente. Professora, mas qual que é a diferença desses requisitos especificados e os não especificados? Bom, os requisitos especificados pelo cliente são aqueles que ele tem que falar para você poder executar uma obra para ele. Primeiro, o número de pavimento, o número de cômodos que ele quer, se ele quer suíte, se ele quer 3 quartos, se ele quer banheiro que atenda 2 quartos, se ele quer integração de cozinha com sala de jantar ou não, ou se ele quer integração de cozinha com espaço gourmet. O número, né, de ambientes ali, como eu falei, número de pavimentos também. Ah, eu quero um sobrado. Não, eu não quero sobrado, eu quero casa-terra. Então, isso o cliente precisa especificar num briefing, para você poder passar para o papel ou passar dentro da construtora no planejamento, né, o que o cliente tem de requisito especificado. Só que na entrada da realização do produto, também temos que identificar os requisitos não especificados, mas que são intrínsecos à boa execução, à realização do produto, como, por exemplo, as condições de funcionalidade, como vazamentos, desempenho estrutural, desempenho de segurança. Ou seja, o cliente não precisa falar para nós, da área técnica, que ele quer que a gente realize a execução do serviço dele, do produto dele, que a obra, ou acompanhe a execução da obra, para cuidar se vai ter vazamento ou não. Isso é uma coisa que é obrigação da nossa área. Eu quero nos meus requisitos, eu preciso especificar que eu quero que tenha um desempenho estrutural eficaz e também de segurança eficaz. Não precisa falar isso, porque isso é no mínimo que nós temos que atender.
Então, quando o cliente entra com a parte interessada, a sociedade entra com esses requisitos são os especificados e os não especificados. Quando estamos com esses requisitos, a gente vai para a realização do produto. Essa realização do produto é com base no controle na execução, que foi o que a gente comentou anteriormente, desde a compra do material até entrega e pós-entrega, o registro das falhas e também a preservação dos produtos e serviços. O que é esse registro das falhas? É sempre pontuar tudo que vem acontecendo fora do que for planejado. Depois que esse produto passa por esse controle de realização, controle de produção, ele vai para a medição e análise de melhoria, que é onde ocorre a análise desses resultados. Quais foram essas falhas? Quais foram as causas dessas falhas? Porque dependendo da causa da falha, a gente consegue tratar antes de terminar a obra. Ou não, ou essa causa dessa falha não tem como ser tratada agora, a gente consegue tratar para a próxima obra. Então, tudo isso é trabalhado por meio de análises estatísticas, de análises com base nos gráficos, nos resultados, nas anotações registradas dos serviços. E aí entra a responsabilidade da direção, que ela toma a decisão com base nesses indicadores. Poxa, se ela viu que o índice de, vamos colocar lá um exemplo, você entrega edificação, aí você faz uma análise dos dados e você percebe que a análise dos indicadores de atendimento aos chamados de manutenção, você viu lá que de 10 casas que vocês entregaram, 8 casas estão com problema de infiltração. Espera aí. A responsabilidade da direção é, primeiro, qual é a causa de 80% das obras entregues ter problema de infiltração? É problema de execução? É problema de pessoas? É problema de gestão? Qual é o problema? A partir do momento que essa análise e a alta direção define ali, ela vai tomar decisão. Não, peraí, é problema de pessoas. As pessoas que trabalham na execução dos serviços estão falhando em alguma etapa do processo de instalação hidrossanitária. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um treinamento para essas pessoas, para essa equipe, vamos analisar, deixar mais efetivo o controle na fiscalização desses serviços. Para quê? Para que não ocorram em próximas obras. Então, a responsabilidade da direção é investir, é dar subsídio para que a equipe que está trabalhando naquele produto, naquele processo que teve como resultado um índice alto de insatisfação na hora da entrega, ou seja, índice de manutenção e falha 80% na parte de infiltração, a tomada de decisão é com base nesses indicadores. E aí ele toma ali, treinamento, capacitação, ele melhora a infraestrutura, ele vê que a pessoa que está conferindo, a equipe de conferência dos serviços também precisa de treinamento, ou precisa de um tablet para fazer a conferência, ou precisa melhorar a planilha de verificação dos serviços. Então, a partir dali, ele vai ter uma gestão dos recursos que ele tem. Se ele tem condições de trocar a equipe, ele troca. Se ele tem condições de capacitar a equipe, ele vai capacitar. Se ele tiver condições para trazer alguém para treinar essa equipe, ok. Se ele tiver condições de colocar um tablet na mão de todas as pessoas, a equipe da qualidade, né, e engenharia, fazer um investimento em tablet, em software, ele vai fazer. Então, essa gestão de recursos envolve tanto a parte de recursos humanos, quanto também a gestão de infraestrutura. Essa abordagem de processo em um sistema de gestão da qualidade, ela incentiva as organizações a analisar os requisitos do cliente. E aí define os processos que vão contribuir para a obtenção de um produto aceitável. Para o cliente, né, manter esses processos sob controle. Para o cliente e também manter esses processos sob controle. Um sistema de gestão da qualidade vai buscar a confiança desses clientes, que foi um dos requisitos que nós olhamos lá na primeira aula. E demonstra que a organização é capaz
de fornecer os produtos que vão atender os requisitos do cliente de forma consistente. Aí entra a confiança, a credibilidade, que a gente também falou. Agora eu pergunto para vocês, um sistema de gestão da qualidade, como que ele funciona dentro de uma empresa? Então, a gente tem ali, né, a entrada da satisfação do cliente, a empresa construtora tenta satisfazer as necessidades e as expectativas, expressas em requisitos do cliente, no caso aqui, ou não expressas pelo cliente, especificando contratualmente ou determinado pela própria organização. O que a gente falou sobre requisitos especificados e não especificados? Então, os especificados pelo cliente, ele vai especificar lá no contrato de prestação de serviços, no contrato com a construtora ou com o profissional. E os que são não especificados pelo cliente é o que a construtora determina. Então, o cliente determina também a aceitabilidade do produto. A organização deve melhorar o produto e o processo? Se tiver que melhorar, esse sistema de gestão da qualidade vai aplicar os 8 princípios de gestão da qualidade, que a gente viu: foco no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem de processo, abordagem sistêmica para a gestão. O que significa isso? Entender que tudo é interligado e é relacionado, cada processo é ligado um com o outro, até o produto final. A melhoria contínua, que nós já falamos, a abordagem factual para tomada de decisão, que nós falamos também sobre como a direção tomar decisão por análise de resultados, os benefícios mútuos na relação com fornecedores também. Professora, mas como assim benefícios mútuos nas relações com os fornecedores? É você criar uma cartela de fornecedores de produtos e serviços que também visam a qualidade e a satisfação do cliente. Ou seja, de que adianta você ter a exigência de um cliente de ter uma edificação com uma vedação, um isolamento térmico acústico, se você compra, por exemplo, material para fazer alvenaria de uma empresa que não tenha essa especificação. Então, você ter uma boa relação com os seus fornecedores também é um princípio da gestão da qualidade, uma forma de você atender a satisfação do cliente. E com o sistema de gestão da qualidade, os requisitos do cliente são analisados e os processos são definidos e controlados, que é o que a gente falou da abordagem de processo, está ali dentro da nuvenzinha. O sistema de gestão da qualidade também vai fornecer estrutura para essa satisfação do cliente. E os clientes verificam a capacidade da organização, da construtora, fornecer os produtos que atendam seus requisitos. Então, aí, ele fica confiante, ele fica satisfeito. Pessoal, eu vou deixar para vocês, como exercício dessa aula, 2 textos. Um texto eu gostaria que vocês lessem. Quem ainda não leu, porque nós já passamos ele nas aulas presenciais, mas é importante. Quem ainda não leu, eu vou deixar salvo, tá, na nossa plataforma. É o Desabamento do Palace 2. E o segundo texto é um artigo de gestão da qualidade na construção civil, uma análise do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. Eu gostaria muito que vocês lessem esses 2 textos para a gente poder trabalhar na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição lá no nosso grupo. Tchau, tchau.